Bom dia, a paz do Senhor, amados irmãos. Vamos consagrar a nossa família ao Senhor? Amém. Que você possa estar reunindo aí na sua sala, no seu quarto, reunindo todos, não deixe nenhum de fora. Reúne aí, vamos consagrar esse tempo juntos para o Senhor, entregar o nosso melhor ao Senhor, que possamos nos desligar de todas as coisas e nesse momento nos concentrarmos, adorar o nosso Deus Todo-Poderoso, glorificar a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele faz e também render os nossos corações, consagrando a nossa vida junto com a nossa família a Ele, recebendo a palavra do Senhor. Aleluia. Deus, nosso Pai, maravilhoso Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti, Senhor, rendemos o nosso coração, o nosso tempo, a nossa família, Senhor, na Tua presença. E Te convidamos, Senhor, neste momento, a estar conosco, Pai, a tocar nas nossas vidas, Senhor, que possamos sentir o Teu abraço, o Teu afago, Senhor, o Teu carinho nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos sentir a Tua presença real e verdadeira, porque Tu és um Deus real e verdadeiro. Tu não és um Deus de mentira, Tu és um Deus de verdade. Tu és o Deus que vê, o Deus que fala, o Deus que vive em nós. Por isso, Senhor, nós consagramos esse momento em família, Senhor, a Ti. E queremos Te louvar, Senhor, e Te engrandecer por tudo, Senhor, que Tu és, não somente pelas coisas que Tu faz, mas também por aquilo que Tu és, Senhor, a Tua grandeza e a Tua majestade. Tu és poderoso, Tu és o único Deus real e verdadeiro. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele veio sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele veio sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre ser
se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Porque não importa o que aconteça, não importa o tempo que passe, Tu continua sendo Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso desde o princípio de todas as coisas. Tu és o único Deus e nunca mudaste. E não há nada que fará o Senhor mudar, e nem a Tua palavra. Tudo pode passar, mas Tu permaneces. Aleluia, aleluia. Por isso, Senhor, eu Te agradeço pela Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Que mesmo nós, Senhor, mesmo nós muitas vezes não sendo fiéis, Tu continua, Tu permanece, Senhor, sendo fiéis com as nossas vidas. E nós queremos, Senhor, sim, nesse momento que a nossa fé seja renovada, que a nossa fé seja aumentada, para crer, Senhor, nas Tuas promessas, para crer, Senhor, que Tu estás conosco todos os dias, para crer que tudo que tem acontecido se encaminha para aquele grande dia em que nós estaremos contigo. E aqui, Senhor, enquanto Tu não vens, enquanto Tu não nos tira, Senhor, deste mundo, nós queremos romper em fé, romper em fé, romper em fé naquilo que Tu tens para nós, na vida plena que o Senhor tem para nós. Aleluia. Aleluia, Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Você pode declarar isso com a sua família? A verdade desse refrão de que rompendo em fé, com ousadia você vai mover o sobrenatural, porque com a fé do Senhor sobre as nossas vidas, o poder de Deus, o poder do nome de Jesus fluindo através de nós, pode cumprir grandes coisas, porque o Senhor mesmo disse que coisas maiores nós poderíamos fazer estando nele, no nome dele. E qual tem sido a nossa fé?
O Senhor disse que apenas a fé do tamanho de um grão de mostarda poderia fazer estas coisas. Amém? Que você possa buscar do Senhor para a sua vida essa verdade. Que você possa buscar para a vida da sua família essa verdade. Que rompendo em fé, não há nada que possa nos parar. E sim, nós vamos conquistar o impossível. Nós vamos mover montanhas. E o Senhor usará as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, amém. Glória a Deus. Olá, queridos, bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Como estamos? Estamos bem, graças a Deus. Quero desejar que a sua família esteja bem, né? Nossos familiares estejam bem, como diz o apóstolo João, lá nas cartas de João, lá próximo ao Apocalipse, queridos, desejo que a sua alma vá bem, desejo que seja próspero, como próspera é a sua alma, e que tenha saúde, amém? Deus seja louvado. Queridos, eu quero também animar vocês aqui e lembrar vocês, nós estamos transmitindo, né, esse culto, né, não está tendo presencial, e nesse momento a maioria das pessoas está acompanhando, né, o nosso culto pelo YouTube, né? Então, você que está aí no YouTube e não se inscreveu ainda, eu estava olhando lá, nós temos 286 pessoas inscritas. Se você não se inscreveu ainda, vamos fazer uma campanha para chegar aos 300, né? Faltam só 14, então se inscreva lá, tá bom? E quando você estiver acompanhando as ministrações, louvando ao Senhor, mesmo aí pelo YouTube, aí na sua casa, onde você estiver, não se esqueça de se inscrever e também dar um like, né? Se você gostou, dá um like lá, porque ajuda, né? É legal, ajuda a divulgar a mensagem, né? A mensagem alcança mais pessoas, tem maior alcance, que o nosso propósito é esse, divulgar a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Nós estamos no culto da família. E se você está aí na sua casa assistindo sozinho, ou sua esposa não está contigo, ou seu esposo, ou seu filho,
está errado. Vai lá e chama, convida, vamos reunir os nossos cônjuges, né? Os nossos filhos para cultuarmos o Senhor juntos, tá bom? Afinal de contas, este é o culto da família. E se a família não estiver reunida, é claro, dentro do possível, né? Se estiver em casa, né? Se a família não estiver reunida, aí perde o sentido desse culto, né? Porque é o culto da família. São as nossas famílias reunidas para celebrar ao Senhor. Amém? Queridos, o Senhor me deu uma reflexão para compartilhar com os irmãos, e eu coloquei o título aqui da reflexão, Conte as Bênçãos. Tem um hino da harpa cristã, é o hino 564, que diz lá, conta as bênçãos, né? Paulo César Baruch também canta um hino muito bonito, em outra versão lá, muito, muito bonito, sobre conte as bênçãos, né? O hino diz assim, o 564 da harpa cristã, conte as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. São tantas bênçãos, né, queridos, que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Então, vamos meditar sobre isso nas nossas vidas, tá bom? Vamos contar as bênçãos que o Senhor tem realizado em nosso meio. Então, vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia aí no Salmo 78. Salmo 78, versículo 4. Quem escreveu esse salmo foi Asaf. E Asaf era levita na casa do Senhor. Na verdade, ele não era só um levita, ele era líder de louvor. O rei Davi, quando trouxe a arca para Jerusalém, ele estabeleceu o culto ao Senhor. Ele organizou o culto e organizou em turnos. E ali ele organizou os sacerdotes e os levitas para servirem na casa do Senhor. E ali, se a gente for ler lá em Crônicas, não estou lembrado do capítulo, mas você vai ver lá, eu acho extraordinário como Davi organizou. Ele organizou esses turnos por período mensal, né? Então, cada mês, um turno era responsável pelo culto na casa do Senhor. E aí eu acho legal aquela escala, né? Que era uma escala você trabalhava um mês e folgava 11. Era maravilhoso isso, né? Então, Asaf era líder de louvor, ministro de louvor na casa do Senhor. Ele não escreveu só esse salmo, ele escreveu 12 salmos na palavra do Senhor, né? O Salmo 12, o 50 e do Salmo 73 ao 83. Então, é alguém que tem muita intimidade com o Senhor e conhece a palavra do Senhor. E falando de filhos, né? Os filhos de Asaf, eles também serviram no reinado de Salomão, no culto na casa do Senhor, né? Passando aí de pai para filho. Então, Asaf escreve o Salmo 78 e diz assim, o Salmo 78, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Ele diz assim, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Olha, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E aí, o que eu quero chamar a atenção aqui para nós é o Salmo, o versículo 4, né, que diz assim, a palavra do Senhor. Aí eu trouxe para uma versão mais próxima para o sentido do que a gente pretende aqui. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então, queridos irmãos, a palavra do Senhor afirma que o homem é o sacerdote do lar. A mulher, né, é a sacerdotisa do lar. Perceba como que Deus organizou a família, né? Precisa ter a presença de um homem, uma mulher e filhos, né? Aí a família está completa. Quando é só o homem e a mulher, aí é só um casal.
Mas quando tem a presença dos filhos, aí nós podemos dizer que é uma família. A família está completa, né? Então, essa estrutura é pai, mãe e filhos, né? Então, a palavra do Senhor afirma que o homem é o sacerdote do lar. E a responsabilidade de trazer essa presença de Deus para o nosso lar é nossa, de sacerdote. E a sacerdotisa, né, a mulher, ela é coadjuvante, né, ela é ajudadora nisso aí. Mas o papel principal é nosso enquanto sacerdotes do lar. E aí, nesse contexto aqui, nós precisamos nos fazer algumas perguntas, né? O que eu, como sacerdote do meu lar, da minha casa, tenho contado aos meus filhos? Vamos pensar sobre isso? O que eu, enquanto sacerdote do meu lar, tenho contado aos meus filhos a respeito do Senhor? Eu tenho contado aos meus filhos que o Senhor é bom? Eu tenho ensinado aos meus filhos o valor da oração, o valor da comunhão com o corpo de Cristo, o valor da leitura da palavra. Eu tenho contado aos meus filhos, ou eles têm presenciado os milagres do Senhor na nossa vida como família? Eu tenho contado aos meus filhos o valor do perdão, do comprometimento, do compromisso, o valor da cooperação. Eu tenho contado aos meus filhos as bênçãos do Senhor presente em nossas vidas, do passado e do futuro. Nesse contexto aqui de Asaf, se você for ler o texto, remete aqui à criação de Deus, desse povo chamado a nação de Israel, né, através de Abraão, Isaque e Jacó, a vivência deles lá no Egito, e como Deus tirou eles de forma milagrosa lá do Egito, com grandes sinais, prodígios, maravilhas, milagres, e como que Deus os sustentou milagrosamente e amorosamente no deserto, e os plantou em uma terra, e agora eles eram uma nação próspera, porque isso aqui estava acontecendo. Asaf existe nesse contexto aqui, em um momento do reinado de Israel, o mais próspero de todos, que foi o momento em que Davi foi rei em Israel. Então, assim, eles tinham muitas bênçãos para contar. Mas, assim, trazendo para nós, porque a palavra de Deus precisa fazer sentido para as nossas vidas, trazendo para nós, que bênçãos nós temos contados, o que nós temos contado aos nossos filhos das bênçãos do Senhor, da presença de Deus em nossas vidas. Aqui também segue uma outra pergunta: quais exemplos tenho dado aos meus filhos? Quais exemplos tenho dado aos meus filhos? E aí, aqui tem uma reflexão que eu gosto muito, e eu trago ela comigo, e eu vou até ler ela aqui para ficar na íntegra, né? Diz assim: conta a lenda que andava o pai por um caminho deserto e subitamente se volta para o filho que o seguia de perto e o adverte: filho, tenha cuidado onde pisas. Ao que o filho prontamente lhe contesta: pai, tenha cuidado você, lembra que eu sigo os teus passos. Pai, tenha cuidado o Senhor, lembra que eu sigo os seus passos. Então, queridos irmãos, o nosso papel enquanto sacerdote do lar é de suma importância na formação de nossos filhos, porque eles estão de olho em nós. E de olho não somente no que falamos, mas eles estão de olho em que nós estamos, naquilo que nós estamos fazendo, como nos comportamos. Por exemplo, eles estão de olho como nós tratamos a mãe dele.
né? Estão de olho como nós tratamos a mãe deles, né? Se o nosso relacionamento conjugal é de fidelidade, é de comprometimento um com o outro, se a nossa maneira de tratar um outro é com cortesia, é com educação, é com gentileza, se nós cooperamos um com o outro, se nós estamos sempre presentes na divisão das tarefas, os nossos filhos estão sempre de olho em nós. E os exemplos, como diz aquela reflexão, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, vejamos que os nossos filhos estão de olho em nós. E nós precisamos, enquanto servos do Senhor, enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe, passar bons valores e mostrar também. Porque passar a gente dá a ideia de só verbalizar. E quando a gente mostra com exemplo. Né? Mostrar também de que a palavra de Deus e o nosso bom tratamento um com o outro não está somente nas palavras, mas está em nossas atitudes. Né? Na casa é lugar de quê? De perdão, é lugar de compromisso, de fidelidade, é lugar de felicidade, de brincadeiras juntos, de sorrir juntos. E é também lugar também de chamar a atenção, de fazer as correções, de recomeço. Quem é que não falha? Né? É lugar disso tudo. É lugar de compartilhar, não é, as tarefas uns dos outros. É lugar de estar juntos. E agora mais que nunca, né, porque nós temos mais tempo juntos. Nós agora temos muito mais tempo juntos. Temos ou não temos? Temos muito mais tempo juntos, né? Nós temos a oportunidade de estarmos mais tempo juntos, e nós precisamos valorizar esse tempo juntos com um relacionamento que edifica, com um tratamento agradável, prazeroso um com os outros. Afinal de contas, né, a nossa família são com quem nós mais nos relacionamos, são os relacionamentos mais próximos que nós temos, não é? Então, vamos a outra pergunta aqui. Como os meus filhos têm me visto, já foi, né? Como os meus filhos têm me visto tratar a mãe deles? Precisamos pensar sobre isso, né? E aí cabe aqui, será que essa forma do meu relacionamento com minha esposa vai animar principalmente a minha filha a querer casar-se? A querer construir a própria família dela? Precisamos pensar sobre isso, né? Outra pergunta. Como os meus filhos têm visto o meu comportamento diante de uma crise ou dificuldade? Eu sou daquele que chuta o balde, né? Eu sou daquele que me desespero, eu sou daquele que desanima e fala, não tem jeito, eu sou daquele que mostra desânimo, desesperança, ou eu sou daquele em que, na hora do momento de dificuldade, eu me entrego ao Senhor, eu faço aquilo que precisa ser feito, né? Mas eu também busco ao Senhor em oração, eu busco direção do Senhor, e espero a resposta do Senhor. Os nossos filhos estão de olho em nós. Outra pergunta: que exemplo tenho dado aos meus filhos em relação aos meus compromissos? Como é que meus filhos têm me visto em relação, por exemplo, às minhas contas? Eu sou um bom pagador? Eu compro e pago corretinho? É claro que todos têm sua realidade, né, meus irmãos? Não estou querendo aqui apontar
o dedo, né, e julgar a vida dos outros, mas assim, isso são valores em que os nossos filhos estão de olho em nós. Né? É claro que a gente compra, né, para pagar depois, mas aí eu tenho sido honesto com os meus compromissos, mesmo porque às vezes, é claro, todos têm sua dificuldade, mas às vezes eu tenho, não consigo naquela data certa, conforme acertado, mas eu tenho a honra de dar um retorno para a pessoa, fulano não deu certo agora, me aguenta aí, mas daqui a pouco a gente resolve isso aí. É disso que eu estou falando. Né? Como é que eu lido com os problemas e as dificuldades? Né? Como é que é o meu compromisso com as pessoas? Como é que é o meu compromisso com o corpo de Cristo? Com a igreja do Senhor? Como é que é o meu compromisso com o Senhor? Meus filhos têm me visto lendo a palavra do Senhor? Ou eles só vivenciam eu pegar a Bíblia quando eu venho para a casa do Senhor, cultuar o Senhor junto com os irmãos? Tem me visto orar ao Senhor? Temos feito orações em família? Como é que eles têm me visto em relação aos meus compromissos? Como é que eles têm me visto em relação ao tratamento com os meus pais, que são avós deles? Precisamos pensar nisso. Precisamos pensar nisso. Porque o Senhor, Ele nos pôs como testemunhas dEle, aqui na terra. E a maior testemunha, irmãos, a gente às vezes se confunde, que a gente pensa que é só sair por aí falando e pregando o Evangelho, mas o maior testemunho que nós damos do Senhor é através dos nossos comportamentos e os nossos exemplos. Isso fala muito mais alto do que palavras. Então, eu preciso das duas coisas. Preciso sim sair por aí falando e anunciando a boa notícia, que Evangelho significa isso, a boa notícia. Né? Mas eu preciso mais do que nunca pregar a palavra do Senhor e ser testemunha do Senhor com os meus próprios exemplos de vida. E isso, primeiramente, em casa, no seio familiar. Eu não posso ter um comportamento, às vezes, no meio dos irmãos, ou na igreja e em casa ter um outro comportamento. Senão a gente incorre naquela situação em que o filho chega para a mãe e diz assim: mãe, vamos mudar para a igreja? Vamos morar na igreja? E aí a mãe, curiosa, fala assim: mas por que, meu filho? E o filho diz assim: não, mãe, é porque o pai é tão bom lá na igreja, ele é tão gentil, é tão amoroso, é tão educado lá na igreja. Nós não podemos incorrer nesse erro. A nossa vida, ela precisa ser de testemunho ao Senhor em qualquer lugar, principalmente em casa, no trabalho, na rua, no convívio com os parentes e amigos, na igreja, em todos os lugares, porque o Senhor nos deixou como testemunha dEle. E a primeira instituição que Deus criou foi a família. E aí, Ele chama para o lar. Nós temos que testemunhar o amor dEle, o cuidado dEle e as correções dEle também no seio familiar. Não é isso? Então, vamos ler aqui, queridos, no Salmo 103. Aí nós já estamos finalizando, vamos lá para o Salmo 103. Cadê? Deixa eu ver aqui. Salmo 103, você que está em casa e está com sua Bíblia acompanhando junto aí, pegue sua Bíblia, se puder. Salmo 103, versículo 8 ao 14. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Olha só. Nós precisamos ter certeza disso que está escrito aqui. E nós precisamos transmitir isso aos nossos filhos. Nossos filhos precisam ter essa certeza também, precisa ter essa segurança. E olha o que diz a palavra do Senhor, no Salmo 118, 103,
Bora lá, Salmo 103, versículo 8 ao 14. Vamos lá ver o que diz a palavra do Senhor. Os nossos filhos precisam ter certeza disso, porque nós já temos. Aí diz assim, o versículo 8, 103, versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados. E aí, irmão, eu quero falar aqui sobre o que é ser benigno. Ser benigno é justamente isso aqui, ó, que está falando no versículo 10. Que no versículo 8 diz assim, que o Senhor, né, e fala que o Senhor é longânimo e assaz benignos. E o que é ser benigno? Não nos trata segundo os nossos pecados. É isso que é ser benigno. Ele nos vê como Ele quer que nós sejamos, e não como nós estamos. Né? Então, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. É grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto diz do Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Agora vamos pegar aqui também o versículo 17, 18 e o 19. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então está dizendo aqui que a justiça do Senhor, né, a gente sabe que as bondades do Senhor alcançam, né, as misericórdias do Senhor, 1000 gerações, mas quando fala os filhos dos filhos, estão dizendo que os meus netos, as misericórdias do Senhor alcançam, sabe por quê? Porque eu os abençoo em oração. Lembra de Jó? O que é que Jó fazia? O próprio Jó oferecia sacrifícios ao Senhor pela vida dos filhos. E qual o sacrifício que nós oferecemos ao Senhor hoje em relação aos nossos filhos? A oração. A bênção. Né? Lá em casa nós temos o costume de, quando vai deitar, pede a bênção. Eu te abençoo em nome de nosso Senhor Jesus, meu filho. Seja muito feliz para a glória de Deus. Na hora que acorda também. Então isso é importante, você está abençoando, palavras têm poder. Quando você libera essas palavras, elas são como bênçãos na vida de nossos filhos. Então olha só, a misericórdia do Senhor alcança os filhos dos filhos. Né? No versículo 18, para com os que guardam a sua aliança, os nossos filhos têm que ter a certeza, a consciência de que Deus é um Deus de aliança e que nós temos uma aliança com Ele. E para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Aí vai até o 19, né? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Os nossos filhos precisam saber que o Senhor está no controle de tudo. Embora isso não signifique dizer que tudo está bem e na mais perfeita maravilha. Mas isso significa dizer que mesmo na dificuldade, no caos ou na derrota, o Senhor é um refúgio na hora da angústia. O Senhor é o esconderijo, o lugar onde eu me escondo. Então Ele está no controle de tudo, Ele domina sobre tudo.
sejamos negligentes com a nossa missão de sacerdote do lar. Essa mensagem é para nós, sacerdotes de nossa casa. Você é o sacerdote da sua esposa. Nós somos sacerdotes. Eu sou sacerdote da minha esposa. Eu sou sacerdote dos meus filhos. Então eu sou aquele responsável de trazer a presença de Deus para o seio da minha família. E eu sou aquele responsável de apresentar a minha família a Deus. Não nos esquecemos nisso. E aí, eu quero sugerir aqui, se você puder, depois você ouça o hino 564 da harpa cristã, que diz para você contar as bênçãos. E tem também uma outra pessoa que canta ele maravilhosamente, é o Paulo César Baruch. Canta ele muito bonito, né, e com a esposa dele. Então, ouça, se você puder, conte as bênçãos. É só jogar lá no YouTube, conte as bênçãos que vai aparecer lá os hinos, tá bom? E aí eu quero terminar dizendo assim que família feliz é aquela que tem Jesus, tem o nosso Senhor Jesus, né, nosso Senhor e Salvador Jesus como Senhor, né? A família feliz é aquela que tem Jesus como Senhor, amém? E eu quero finalizar aqui com uma oração. Eu quero chamar minha esposa aqui para nós orarmos, meu filho, o Hélio, que está aqui, os outros estão acompanhando em casa, mas nós vamos terminar aqui com uma oração em família, tá bom? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus nós te adoramos, ó Pai, com alegria, com gratidão ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é o Deus da família. Quando o Senhor chamou Abraão e fez uma aliança com ele, o Senhor disse que na vida de Abraão seria abençoada todas as famílias da terra. E essas bênçãos, meu Deus, chegou até nós. Meu Deus, nós te adoramos, Senhor, e agradecemos por toda a bondade do Senhor liberada nas nossas vidas, pelo cuidado do Senhor, pelo sustento, pelo lar, pelos nossos relacionamentos, pelo pão de cada dia, pelo emprego, pelos estudos, por toda a bondade do Senhor, meu Deus, em todos os níveis liberado em nossas vidas, no nosso corpo, na nossa alma, sentimentos e emoções, e no nosso espírito, ó Pai. E pedimos ao Senhor que continue conosco, ó Pai. Continue, meu Deus, abençoando todas as famílias da terra, meu Deus. Todo aquele que confia no Senhor, todo aquele que espera no Senhor. Visita cada lar, cada família, trazendo, meu Deus, a paz do Senhor, trazendo a ação do Teu Santo Espírito nos relacionamentos, trazendo cura, trazendo perdão, trazendo libertação, trazendo renovo, em nome de nosso Senhor Jesus, meu Deus. Visita os lares com paz, visita as famílias com paz, com unção de alegria, com gratidão ao Senhor, com gratidão uns para com os outros, em nome de Jesus, ó Pai. Visita os relacionamentos conjugais, meu Deus, trazendo riqueza, meu Deus, de afeto, de tratamento uns com os outros, e repreendendo, meu Deus, toda dor, toda angústia, todo coração pesaroso, tudo aquilo que não vem do Senhor, repreendendo todo coração cansado, em nome de Jesus, toda irritação, toda maldade, em nome de Jesus, meu Deus, que as bênçãos do Senhor sejam constantes, meu Deus, nos relacionamentos conjugais, ó Pai, em nome de Jesus, e que os nossos filhos, meu Deus, sejam poderosos na terra, ó Pai, em nome de Jesus, e que esse poder, meu Deus, seja um poder do poder e autoridade do nome de Jesus. Não estamos falando aqui somente de riqueza, Senhor, não é nada disso, isso também, meu Deus, mas que sejam testemunhas do Senhor, cresçam saudáveis, virtuosos, prósperos, cheios do poder e da graça do Teu Santo Espírito, meu Deus. Guarde os seus corações, guarde os seus sentimentos, meu Deus, que eles sejam para sempre fortalecidos no Senhor, ó Pai. Alcance os nossos lares, meu Deus, como a palavra do Senhor diz, ó Pai, que o Senhor é misericordioso
misericordioso, o Senhor é compassivo, e o Senhor é abençoador, e abençoa, meu Deus, os filhos dos filhos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós tomamos posses da presença do Senhor, do poder e autoridade do nome de Jesus, o governo e o domínio de nosso Senhor Jesus em nossos lares, em nossas vidas, em nossos relacionamentos conjugais, e também, meu Deus, da doce presença do Teu Santo Espírito em nossos relacionamentos, em nossos comportamentos e atitudes, meu Deus. Nós não abrimos mão da presença do Senhor em nossas vidas, meu Deus. Ajude-nos, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, meu Deus. Aceita-nos na Tua santa presença, meu Deus. Receba-nos, abençoe nossos lares, nossas famílias, todas as famílias da terra, para a glória do nome do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Assim, você junto com a sua família aí, eu convido você a continuar nesse momento e declarar a bênção, continuar declarando a bênção do Senhor sobre a sua família, através desse cântico. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Declare isso sobre a vida da sua família mais uma vez. Que o Senhor te abençoe sobre seus filhos e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua
tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado. É contigo, é contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. A bênção do Senhor alcance a nossa família, aleluia, e os nossos filhos e os filhos de nossos filhos, até 1000 gerações. A bênção do Senhor, o preço que nós pagamos hoje diante do Senhor, alcançará até 1000 gerações, aleluia. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe você, o seu dia, e que você continue tendo mais momentos assim, preciosos, na presença de Deus, juntos, você e sua família, amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te acompanhe todos os dias, amém? E nós nos encontramos mais tarde, às 18 horas, no culto de celebração ao Senhor, amém? Em nome de Jesus.